Olá, pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai começar vendo exploração de gráficos, tá? Então, olha só, acompanhe alguns gráficos do Censo Escolar da Educação Básica de 2016, publicado pelo INEP em fevereiro de 2017. Então, ó, esse primeiro gráfico, o gráfico número 1, é o número de matrículas na educação profissional por rede de ensino no Brasil de 2008 a 2016. Então, olha só, em 2008, essa era a quantidade de número de matrículas, esse azul escuro aqui, né? Na rede pública, tá? Então, ó, 681.498. E na rede privada, então, 461.937, tá? Aí em 2009 a mesma coisa, tá? 2010, 11, 12 até 2016, ok? Então é isso que está representando aqui este gráfico, certo? O gráfico número 2 é a matrícula em creche por rede de ensino no Brasil, né? De 2008 a 2016. Então, olha só, esse azul clarinho aqui é o total, tá? Então, ele representa pra gente o total. Essa linha amarela aqui, tá vendo? Ela representa a rede privada e a linha verde representa a rede pública. Então, ó, privada aqui, 608.306, 710, daí aumentou, né, para 710.917, aí foi aumentando. E a rede pública, a mesma coisa, ó. Era 1.143.430, aumentou para 1.353.736 e foi aumentando. E aí, as barras são, então, o total, ok? Agora, deixa eu só pôr isso aqui para cá. O gráfico 3. Então, o gráfico 3 é a evolução do número de matrículas por etapa de ensino, anos iniciais, anos finais e ensino médio, no Brasil de 2008 até 2016. Então, olha só, os anos iniciais, ó, tá vendo que caiu, né? Ó, caiu aqui, tal, diminuiu, tá vendo? Aqui, anos finais, é o vermelhinho, tá vendo? Ele também caiu. Aqui parece que ficou constante, né? Ó, parece que não mudou. E o ensino médio é em azul, tá vendo? Ó, parece que é a mesma coisa, né? Ó, tá uma linha reta aqui, aí deu uma decaidinha bem pequenininha aqui e aqui continuou uma linha reta, tá? Muito bem. Aí ele dá pra gente duas perguntas. A gente só vai responder a número 1, que ela fala assim: de que tipo são esses gráficos? Então, que tipo que são esses gráficos? Cada um é um tipo diferente, né? O gráfico número 1, ele é de que tipo? Ele é coluna, só que ele tem coluna embaixo e uma coluna em cima. Cada uma representa uma coisa, né? Uma é a rede pública e a outra é a rede privada. Então, é uma coluna em cima da outra. Então, é um gráfico de coluna empilhadas, tá? Então, é isso que a gente vai escrever aqui na número 1, ó. Então, o gráfico 1 é coluna empilhadas. Certo. E o gráfico 2? Vamos olhar então aqui qual que é esse gráfico 2. Então, ó, o gráfico 2, a gente tem as colunas, que representam o total, e a gente tem o que também? Linhas, não tem? Que está representando a rede pública e a rede privada. Então, ele é um gráfico com dois tipos, né? Então, é gráfico de coluna e linhas. Na verdade, a gente não fala linhas, né? A gente pode falar curvas, tá? Coluna e curvas. Por que a gente fala curva? Porque linha seria uma linha reta, né? Ali ele não é uma linha reta, né? Ó, ele faz algumas curvas, tá? Então, é um gráfico de curvas. E esse daqui? Não tem colunas, né? Então, ele só é um gráfico de curvas, ok? Então, o gráfico 3 é um gráfico de curvas. Gráfico 3, curvas. Certo? Muito bem.
A número 2 a gente não vai fazer por quê? Porque a gente vai ver o sistema de eixos coordenados. E a gente vai fazer bastante coisa que pedir aqui, ó. Então, ó, para cada gráfico, indique todas as coordenadas que o representam. Então, ia dar muito trabalho, sabe? Pra gente fazer cada coordenada, 2008 com 8.000, 2010, tal. Então, ia dar muito trabalho. Então, eu preferi deixar esse e vamos fazer com o sistema de eixos coordenados, que vai ser basicamente parecido, tá? O que a gente vai fazer. Então vamos lá. O sistema de eixos coordenados. Na sessão anterior, você explorou as noções de coordenadas em contextos diferentes e na construção e leitura de gráficos e constatou que, para a localização de coordenadas, são sempre necessárias duas informações. Uma que se refere à orientação horizontal e outra que se refere à orientação vertical. No caso das coordenadas representadas por uma letra e um número, a ordem da coordenada não altera a localização. A3 e 3A, por exemplo, indicam a mesma posição. No caso dos gráficos, as coordenadas são representadas por dois números. Gráfico 1, ano, número de matrículas na educação profissional, profissional pública. E ano, número de matrículas na educação profissional privada. Aí no gráfico 2 também, no gráfico 3 também vai ser representado por duas coordenadas, tá? Por dois números, no caso, ou aqui, sempre são dois números, né? Ó, no gráfico 1, nos gráficos as coordenadas são representadas por dois números, tá? No gráfico 1, no gráfico 2 e no gráfico 3. Para a construção de um gráfico, coluna, barra ou curva, são necessários dois eixos, um horizontal e um vertical. Esses eixos são compostos por duas retas que se interceptam perpendicularmente. O que é perpendicularmente? É que forma um ângulo de 90 graus, tá? O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o vertical, eixo das ordenadas. Então, olha aqui, ó, do lado, ó, ele tem os eixos das ordenadas. Aqui, eixo das ordenadas e aqui, eixo das abscissas, tá? Então, o horizontal, eixo das abscissas, o vertical, eixo das ordenadas. A intersecção desses dois eixos determinam a origem do sistema de coordenadas, 0, 0. Então, qual que é a intersecção? É esse meio aqui, ó. Tá vendo onde estou colocando aqui o mouse, ó? Então, aqui é o encontro, né, dos eixos das ordenadas com o eixo das abscissas. Então, ele chama de origem, tá? Então, aqui é a origem, que é o ponto 0, 0. Ao traçar os dois eixos, determinamos 4 regiões do plano, denominadas quadrantes. Então, ó, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, a gente começa daqui e vai para o sentido anti-horário, tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Observe que a enumeração dos quadrantes se dá no sentido anti-horário. O sistema assim construído é denominado sistema de eixos coordenados, sistema de coordenadas cartesianas ou ainda sistema de coordenadas retangulares. Então, a gente pode chamar de qualquer um desses três nomes, tá? Geralmente, o que a gente mais vê é sistema de eixos coordenados, tá? Então, é isso daqui, ok? A localização de um ponto... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. A localização de um ponto no sistema de eixos coordenados é dado por um par ordenado. O primeiro elemento do par, denominado abscissa do ponto, indica sua posição em relação ao eixo horizontal, que é o eixo x. E o segundo elemento do par, denominado ordenada do ponto, indica sua posição em relação ao eixo vertical, que é o eixo y. Assim, um par ordenado pode ser indicado pelas coordenadas x, y. Então, vamos lá, olha só. Na malha pontilhada, construa o pentágono não convexo, cujos vértices são representados pelas coordenadas P, 1A, Q, 2B, R, 3A, tal, tal, tal. Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Aqui, ó. Então, aqui estão as letras, tá vendo? A, B, C, D, E, F, G. E aqui estão os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza. Aonde está o ponto 1A? Então, é onde o 1 vai se encontrar com o A, tá vendo? Ó, então, é o 1 aqui e o A tá aqui. Então, o ponto 1A vai ser esse daqui. Então, aí na apostila de vocês vão marcar este ponto. Deixa só eu lembrar como eu vou fazer isso aqui. Acho que é assim. Tá, então, o ponto 1A... Aí, ó, consegui.
Ele está aqui, tá? Então, você vai marcar um pontinho aí, tá? Um pontinho pode circular, pode pegar um lápis colorido, uma caneta colorida e marcar ele aqui, tá? Então, aqui está o 1A, que é o nosso ponto P. Então, eu vou colocar aqui que ele é o ponto P, ok? Ponto a gente escreve em letra maiúscula, tá? Agora, a gente vai marcar o ponto Q, que é o 2B. Então, onde está o 2B? Ó? O 2 está aqui, então desce ele até o B, ó. O B está aqui, então ele vai ficar aqui, tá? Então, aqui é o nosso ponto Q. Por o Q aqui. O próximo é o 3A. Aonde está o 3A? Ó? O 3 está aqui, o A está aqui. Então, o ponto 3A está exatamente aqui, ok? Então, vamos marcar aí o nosso ponto R. Então, aí você escreva do lado, tá? R. Ok. Agora, vamos marcar o ponto S, que é o 4B. Ó, o 4 tá aqui, o B está aqui. Então, vamos marcar o ponto 4B aqui. Marca aqui, letra... Ponto B não, né? Ponto S. O ponto S está no 4B. Deixa eu pôr ele mais pertinho aqui. Deixa eu apagar. Por mais perto. Não ficou perto. Vou tentar levar ele para lá. Então, aqui está o ponto S. Agora, a gente vai marcar o ponto T, que é o 2D. Então, o 2 está aqui e o D está aqui. Então, este é o nosso ponto 2D, que é o T. Então, vamos marcar o T aqui. Aí, ele pede para a gente desenhar o pentágono, né? Ó, construa o pentágono não convexo. Então, agora a gente vai construir o pentágono. Então, vocês peguem régua agora para construir, tá? Então, olha só. A gente vai ligar, então, esses pontos, ó. O P até o Q. Eu não vou conseguir encostar no ponto, tá? Deixa eu tentar, mas eu acho que se eu clicar no... eu não consigo. Então, mas vocês vão ter que colocar exatamente no ponto, tá? Aqui eu não consigo, porque senão ele dá errado, tá? Aí vai ligar do P até o Q. Aí vai ligar do Q até o R. Eu vou ter que pôr um pouquinho, tá? Do Q até o R. Aí do R vai ligar até o S. Do S vai ligar até o T. E do T vai ligar até o P, tá? Só que o de vocês é encostar exatamente no ponto, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí construído o pentágono, tá bom? Então, tá aí. Os pontos devem ser ligados por meio de segmentos na ordem em que foram escritos, tá? Então, P, Q, R, S, T, tá? Beleza. Construa aqui, esse aqui ele vai falar para... é um joguinho, tá? Que é para você construir uma malha quadriculada, sem deixar o colega ver. Mas como a gente está distante aqui um do outro, a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Então, vamos lá. Aí aqui também vai continuar o joguinho. Vamos já direto para o 3, tá? A gente não vai fazer o número 2. Olha só, então o número 3 é o seguinte, vocês têm aí só os pontos, né? Então ele fala assim, seguindo as orientações de seu professor, construa o sistema de eixos coordenados, numerando o sistema adequadamente. Então, eu quero que vocês façam isso que eu fiz, tá? Você vai ver aonde é o meio do seu eixo e vai traçar a abscissa, tá? Que é esse daqui, que é o eixo X. Vou até colocar aqui o X, tá? Que aqui é o eixo X. E aqui você vai traçar os eixos das ordenadas, que é o eixo Y. Deixa eu marcar aqui, que é o Y. Sempre vocês têm que colocar a setinha, tá? Do Y lá pra cima e do X aqui pra direita. E aí você começa do 1, 2, 3, 4, 5. Aqui pra direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E para baixo também são os negativos, tá? Menos 1, menos 2, 3, 4, 5 e 6. Aí pausa esse vídeo, copia, né? Faz do jeito que eu fiz, pra gente dar sequência, tá bom? Então, depois que fizeram, olha só o que ele fala. Localize no sistema que você construiu os seguintes pontos. Então, ponto A, 3, 5. Então, como que a gente localiza o ponto A, 3 e 5? Então, olha só.
A primeira coordenada representa o x. Então, aonde está o 3 no x? Tá aqui, né? E a segunda representa o y. Aonde está o 5? Tá aqui. Então, o encontro vai ser aqui, né? Ó, 3 para x, 5 para y. Então, vai estar exatamente aqui o nosso ponto A, tá? Então, eu vou colocar aqui o A. Certo. Agora, vamos colocar o nosso ponto B. O ponto B é o 0, 4. Então, ó, o 0, ele tá aqui, na origem, tá? Então, aqui no eixo X, o 0 tá aqui. E onde está o 4? O 4 está aqui. Então, vai ser exatamente aqui que a gente vai marcar o nosso ponto B, tá? Então, acho que aqui eu vou ter um probleminha que eu não vou conseguir. Eu apaguei o 4. Aqui eu não vou conseguir marcar em cima, tá? Por conta do... Porque eu fiz a reta. Mas aí, o eixo, né? Eu vou pôr um pouquinho pro lado, tá? Mas vocês põem exatamente em cima aí do eixo, tá? Então, o ponto B, ele vai estar aqui, tá? Mas ele tá no de vocês, por favor, coloquem em cima, tá bom? Então, aqui está o ponto B. Tá. Agora, o ponto... Ah, gente, eu fiz... É ponto D, ó. Ele não tá na ordem, né? Eu achei que tava na ordem, A, B, C, D, enfim. Então, aqui é o ponto D, não é ponto... Não é ponto B, não. Mas tá no lugar certo, tá? Só muda aí, então, a letrinha, que é D. Ok. Agora, próximo. Ponto G. 5, 3. Então, ó, 5 para X, 3 para Y. Então, o encontro deles, ó, vai ser exatamente aqui, tá? Então, aqui vai ser o ponto G. Deixa eu marcar ele aqui. E aqui, né? Então, aí é o ponto G. O próximo, ponto P. 4 e menos 3. Então, o 4 está aqui, o menos 3 agora, ó, vai estar lá para baixo, ó, vai estar aqui, né? Então, 4 e menos 3 está aqui, ok? Marca aí, e esse é o ponto P. B, menos 2 e 0. Então, ó, menos 2 para x, onde está o menos 2 no eixo x? Aqui, né? E o 0 para y é exatamente aqui. Então, esse ponto, ele vai ficar na origem, tá? Então, você vai colocar ele exatamente aqui, ó, em cima do eixo. Eu já disse para vocês que eu não consigo, então eu vou pôr o meu um pouquinho mais para cá, tá? Mas vocês colocam o de vocês em cima do eixo. Qual é o nome mesmo desse ponto que eu esqueci? É o B, né? Então, marca aí ponto B. Tá. Agora, ponto E, 4, 0. Então, aonde está o 4 no eixo X? Tá aqui, né? E o 0 no eixo Y está aqui. Então, ele vai ficar aqui, tá? Então, o nosso ponto E, ele vai ficar aqui em cima do eixo, tá? Eu vou pôr o meu mais pra cá, mas vocês coloquem o de vocês exatamente em cima do eixo. Certinho? Então, este é o ponto E. Eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer... Aqui vocês estão aprendendo agora, né? Mas não sei se vocês estão gostando. Eu gosto de trabalhar com eixo de coordenadas, eu acho legal. E, 4, 0, H, menos 1 e 4. Esse é menos 4, né? Deixa eu dar um zoom a mais. Acho que eu dei muito zoom agora, né? Ó, menos 1 e menos 4, o H. Aonde está o menos 1? O menos 1 tá aqui, né? E o menos 4 tá aqui. Então, vai ser exatamente aqui, tá? Então, esse é o ponto H. Próximo. Ponto C, menos 4 e menos 1. Então, menos 4 está aqui e o menos 1 está aqui, né, ó. Então, vai ser aqui. Então, menos 4 e menos 1 está aqui. Opa. Então, e esse é o ponto C. Certo? Próximo.
0 e menos 2, que é o F, né? Então, o 0 está aqui para x e o menos 2 está aqui. Então, ele vai ser aqui em cima, né? Vou colocar um pouquinho para o lado, tá? Mas vocês fazem em cima do eixo. E é o ponto F, né? Então, vamos por aqui, ponto F. E o último é o ponto O, que é o ponto 0, 0. Onde está o ponto 0, 0? O ponto 0, 0 a gente aprendeu lá em cima, que é a origem. Então, ele fica exatamente aqui, ó, no encontro dos dois eixos, tá? Então, você vai marcar ele exatamente aqui, tá? Eu vou ter que marcar pro lado porque, né, não tem como eu marcar ali. Mas aqui é o ponto O, tá? Então, marca aí, ponto O é o que está na origem. Beleza. Terminamos aí a letra A, número 4. A número 5 fala o seguinte, ó. Dos pontos do item anterior, escreva os que se localizam no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro, no quarto, no eixo X, no eixo Y e na intersecção. Então, ó, quem está no primeiro quadrante? Então, olha só. O A está no primeiro quadrante, o G está no primeiro quadrante. O E parece que tá, mas no de vocês vai estar melhor. Ele não vai estar no primeiro quadrante, ele vai estar aqui no eixo X, tá? Então, ele não vai fazer parte do primeiro quadrante. Mesma coisa para o D, ó. O D está aqui em cima do eixo Y, tá? Então, ele não está no primeiro quadrante. Então, quem está é só o A e o G, ok? Então, podemos escrever aqui na número 5, A e G. E no segundo quadrante? Bom, primeiro é aqui, o segundo é este daqui, tá? Quem está no segundo quadrante? Ninguém, né? Não há pontos no segundo quadrante. Então, vamos escrever aqui. Não há ponto. O meu H ele é bem ruim, ele não vai, às vezes. Não há pontos. Ó, para estar no segundo quadrante, ele teria que ter x negativo e y positivo, né? Veja se tem algum x negativo que o y dá positivo, ó. Não tem, né? Aqui é x negativo, o y deu zero, então ele vai ficar em um dos eixos. Aqui, x negativo, y negativo, também, tá vendo? Então, por isso que não tem ninguém lá no segundo quadrante. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante é esse daqui, ó. Então, ó, tem o ponto C, tem o ponto H. O F, ele não tá no segundo quadrante, né? Ele tá aqui no eixo Y, tá? Então, é só o C e o H. Então, escreva aqui C e H. E no quarto quadrante? É esse daqui, né? Quem que tá nele? Apenas o ponto P. Então, o P. E quem está no eixo X? Então, no eixo X, ó, é esse daqui, tá vendo? Quem que está nele? O B, o O e o E. Então, vamos escrever aqui. B, O e E. E no eixo Y, o D, o O e o F. E quem está na intersecção do eixo X com o eixo Y? O ponto O, né? Então, aqui vamos colocar o ponto O. Lembrem de escrever sempre em letra maiúscula os pontos, tá? Prontinho. Finalizamos aí, então, ok? Agora, vamos fazer o teste número 4. Olha só o que ele fala. Assinale o par ordenado que satisfaz a equação 2a sobre 3 menos b sobre 4 igual a 1. Então, olha só. O A é o primeiro ponto. É o primeiro ponto aqui da nossa coordenada, tá?
e o B é o segundo. Então, o que a gente vai fazer? Aonde está A, a gente vai substituir por 3, e onde está B, a gente vai substituir por 4. Então, olha só. E a gente vai ver se isso vai dar 1, ok? Então, olha só. 2 vezes dá. Então, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, 2. Aí, aqui, B vai ser 4. 4 dividido por 4 dá 1. 2 menos 1, 1. Então, deu certo, não deu? Então, o A já é o certo, tá? Se você substituir pelos outros, vocês vão ver que dava errado, ó. Por exemplo, aqui, a letra C, ó. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, 2. Beleza, ficou 2 aqui. Menos 12, menos com menos vai dar mais. 12 dividido por 4 dá 3. Aí ia ficar 2 mais 3, 5. E aí não ia dar 1, tá? A mesma coisa ia acontecer com o D, com o B, tá? Então, a que tá certo aqui é a letra A, tá? Então, pode marcar um X aí em cima da letra A. E aí você substitui os pontos, tá? Fazendo o cálculo aí. Ok? E aí, pessoal, eu deixei para vocês fazerem em casa a número 3 e a número 4. A gente vai corrigi-las agora, tá bom? Então, olha só. Escreva as coordenadas dos pontos representados no sistema de eixos coordenados. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pode ser pelo primeiro quadrante aqui, tá? Então, o ponto K. Quais são as coordenadas de K? Então, ó, o K tá aqui. Quem que é o X? 2. Quem que é o Y? 5. Então, o K, a coordenada dele vai ser 2 e 5. O próximo, vamos pegar agora esse quadrante aqui, ó, o M. O M, então, ó, o X é menos 2 e o Y é 5. Então, menos 2 e 5. É assim que representa as coordenadas, tá? Não é para colocar K igual 2, 5. Não é assim, tá? É o K, abre parêntese e escreve assim a coordenada, tá bom? O M, mesma coisa, ó. Então, menos 2 e 5. O R, menos 3 para X e 2 para Y. Então, R, menos 3 e 2. Outra coisa, sempre é primeiro o X e depois o Y, tá? Agora, terceiro quadrante, o Q? Menos 3 para X, menos 2 para Y. Então, menos 3 e menos 2. Vamos para o quarto quadrante, o S, 3 para X, menos 2 para Y. N, 5 para X, menos 2 para Y. Então, 5 e menos 2. Tá, então já fizemos dos quadrantes. Agora vamos olhar então os que estão sobre os eixos. Então, ó, no eixo Y, a gente tem o ponto U. Então, ele está para 0 no X e 1 para Y. Então, 0 para X, 1 para Y. O outro que está no eixo Y é o T. O T está 0 para X e menos 4 para Y. E a gente não tem ninguém no eixo X, né? E a gente tem o ponto O na origem, tá? Então, o ponto O vai ser 0, 0, ok? Olha só, sempre que um ponto ele tá sobre o eixo X, a coordenada para Y dele, então, vai ser 0. E toda vez que um ponto está no eixo Y, a coordenada para X vai ser 0. Então, quando ele está sobre o eixo, você zera ele para o outro. Ele só vai ter um ponto sobre aquele que ele está, ok? Agora aqui ele pergunta quais são os vértices, quais são as coordenadas dos vértices do hexágono não convexo desenhado na malha. Então, quais são as coordenadas aqui? Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos começar desse ponto aqui. Qual vai ser a coordenada dele? Então, ó, vai ser o 1A. Então, a gente já tem a coordenada 1A, por entre parênteses. Tá, então começamos daqui, né? Vamos descer, ó. Qual é a coordenada desse ponto aqui, ó? Então, vai ser o 1E. Então, 1E. E desse ponto aqui? 6,
Sim, é E. 6, 5 não, né? 6E. Então, 6E. E desse ponto aqui, 6B. E desse ponto aqui, 2B. E o último, que é esse aqui, 2A. Você pode pensar o seguinte: ah, professora, em vez de fazer assim, eu fiz A1, E1, E6. Não tem problema, porque aqui não está falando de um eixo XY. Quando a gente trabalha com eixo XY, aí sim, a gente põe primeiro o X, depois o Y. Aqui é um desenho, ele colocou coordenadas de 1 a 7, de A a F. Aqui ele não colocou uma ordem, então a gente pode colocar a ordem que a gente quiser, tá bom? Eu escolhi fazer assim, mas você podia ter colocado A1, E1, E6, B6, B2 e A2, ok? E aí, gente, por hoje é só, tá bom? Eu não vou pedir para vocês fazerem a número 5 em casa, porque vocês vão precisar de papel quadriculado ou milimetrado. Como eu não sei se vocês têm, então eu não vou pedir para vocês fazerem, tá? E como a gente não tá podendo sair muito de casa, né? Então eu não vou fazer vocês irem comprar. Então façam a número 6, tá? Ó, considere o gráfico ao lado, referente à produção de petróleo e gás em 3 estados. Então, se você falar que tipo de gráfico que é esse, é um daqueles que a gente já viu, né? Escrever as coordenadas que representam todos os dados, então você vai olhar, tá? Então você vai olhar as coordenadas que vão representar esses dados e escreva 3 afirmações possíveis sobre esse gráfico. Então, analisa ele e pense sobre 3 afirmações e escreva, ok? Então é isso por hoje. Tenham um ótimo dia, um bom restinho de semana aí para vocês, tá? E amanhã a gente corrige isso e começa o próximo módulo, ok? Ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau!